Olá amigos, bem-vindos ao meu vídeo Planilha Excel, funções Corresp e função índice. Eu sou o Joaquim Carlos Viana, o meu site para contato é o joaquimcarlosviana.com.br, que é o antigo professorjoaquim.com.br. Bom, antes de passar a explicação sobre a função propriamente dita, tá? Eu gostaria de dizer por que eu escolhi a função Corresp e a função índice do Excel para poder explicar conjuntamente. É que, na verdade, essas duas funções, sozinhas, elas têm utilidade, sem dúvida, mas juntas, elas têm um poder, uma abrangência muito maior. Elas têm uma aplicação que você não tem, assim, noção do quanto elas são úteis, ok? Então, por isso que eu escolhi explicar conjuntamente essas duas funções, ok? Aliás, a função índice, na verdade, para ela ficar bem entendida, ela depende, na verdade, do entendimento da função Corresp, né? Você vai entender agora na explicação que eu montei aqui no Excel. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, para começar, eu peguei e montei aqui nessa coluna amarela. Pessoal, um detalhe. Quando eu digo coluna, eu estou me referindo ao conjunto de coluna, tá? Então aqui você subentende como coluna o que está em amarelo, o conjunto, né? Que seria onde aparece o alfabeto, que vai de A até Z, ok? E a numeração que corresponde a posição da letra no alfabeto, tá? Então essas duas colunas é o que eu vou chamar de coluna amarela, tudo bem? Então destaquei aqui, né, função Corresp e função índice que a gente vai aprender. Bom, todo mundo sabe, ok, que a letra A é a letra número 1 do alfabeto, ok? Para isso você não precisa de Excel, não precisa de nada, todo mundo sabe muito bem isso daí, né? Assim como o B, a letra 2, o C, o 3 e assim sucessivamente. Mas como é que a gente utiliza a função Corresp nesse cenário, né, cujas informações aparentemente a gente já sabe todas de cor? Bom, eu peguei, tá, propositadamente, dei uma bagunçada nessa sequência das letras do alfabeto aqui, tá? Dei uma bagunçada criando, né, essa lista desordenada aqui na coluna azul que você está vendo aqui agora, tudo bem? Essa coluna azul. Então foca na coluna azul, tá? Vou até colocar essa coluna cinza para cá, porque o que nos interessa nesse momento é a coluna azul. Bom, nessa coluna azul, o alfabeto está totalmente fora de ordem, tá? As letras estão totalmente fora da ordem. Mas eu mantive aqui a numeração 1 a 26, tá? As letras estão fora da ordem, mas continuam em quantidade, né? Que são 26 letras. Tudo bem? Bom, e aqui, deixa eu apagar para fazer de novo. Eu estou escolhendo, tá, para explicar a função Corresp, eu estou escolhendo aleatoriamente a letra A, tá? Na verdade, assim, eu escolhi a letra A porque todo mundo sabe que a letra A é a letra 1 do alfabeto de cor, né? Todo mundo sabe isso de cor, quero dizer, né? Então, fica mais fácil de entender a finalidade da função Corresp. Então, estou colocando o A aqui, estou digitando, né? Estou vindo aqui, certo? Vou apagar, né, para você ver, estou digitando a letra A aqui. E aqui nesse quadradinho amarelo, eu vou colocar a função Corresp. Eu deixei um pouco distante, porque quando a gente escreve a função, ela ocupa um certo espaço para a direita e para a esquerda. Para não vir em cima da célula K7, que está a letra A, eu peguei e deixei um espaço de duas colunas aí. Tudo bem? Então vamos lá, função Corresp. Toda função que você for abrir, você coloca um sinal de igual, ok? Igual, Corresp. Vamos escrever Corresp, abre parênteses. Você está vendo, logo abaixo da célula amarela, que o próprio Excel, no help dele, ele já coloca uma tarja onde ele te orienta o que você deve preencher na função. Então, a primeira coisa que ele está pedindo ali é o valor procurado. E o nosso valor procurado é o quê? É a letra A, que eu poderia colocar a letra A aqui, ok? Ou poderia colocar a célula K7. Tudo bem? Ele também entende. Vamos, num primeiro momento, deixar aqui a célula K7, ok? Então, o valor que eu quero está na célula K7, que é a coluna K, linha 7. Ponto e vírgula. O que ele pede agora? Ele está pedindo agora a matriz procurada. Certo? Matriz procurada. Essa matriz aqui, pessoal, não é aquela matriz que você aprendeu no ensino primário, não, né? Assim, na minha época era primário, ginásio e colegial. Não é essa a matriz, tá? A matriz aqui
O que o Excel chama de matriz é a lista, tá? Então, ele está pedindo a matriz procurada, você vai informar essa lista aqui, ó, da coluna H, que começa em H7, tá vendo ali o cursor marcando e o pontilhado? Então, vai de H7 até H32. Essa é a nossa matriz. Ponto e vírgula, porque ele está pedindo o que agora? Mais uma informação que é o seguinte: se eu quiser um valor que esteja imediatamente abaixo de A, eu informo 1 agora no próximo campo. Se eu quiser a correspondência exata, se eu quiser saber exatamente onde está o A exatamente, eu informo 0. Se eu quiser saber qual é o primeiro número depois do A, o primeiro valor depois do A, eu informo menos 1. Mas no caso, a gente quer a correspondência exata, então vamos usar o 0, ok? E o CORRESP informa para a gente que o A está ocupando a posição número 8 nessa lista. Todo mundo sabe, né, que o A é a letra 1 na lista do alfabeto, mas na nossa lista desordenada aqui, ele é a posição número 8, tá vendo aqui, ó, coloquei o A no número 8. Tudo bem? Então, se você entendeu isso que eu acabei de explicar, você já entendeu como é que funciona a função CORRESP, ok? Agora vamos pegar essa mesma lista que aqui aparece em azul, ok? E vamos transformar ela, né? Vamos pegar aqui a parte desse alfabeto desordenado, vamos trazer aqui para esta lista que está em cinza aqui, essa planilha que está em cinza, né? Ok? Aquela mesma lista, o alfabeto desordenado. E vamos transformar isso aqui numa, digamos, numa lista de funcionários, né? De uma empresa, tá certo? Bom, essa lista de funcionários dessa empresa, vamos entender que cada letra do alfabeto aqui seria o nome de um funcionário, tá certo? Então aqui nós temos os 26 nomes, né? E a data de admissão e salário de cada um. Bom, como é que a gente monta agora a explicação da função índice? Bom, primeiro eu vou explicar separadamente, tá? A função índice e depois junto ela com a função CORRESP. Bom, a função índice, que eu já coloquei aqui, eu até vou voltar o A, tá? Eu tinha colocado o Z aqui, mas eu vou voltar o A para ficar bem nítido a explicação. Bom, então nós queremos agora, não vamos chamar mais de letra, né? Vamos chamar de funcionário, né? Vamos chamar, queremos agora pesquisar dados do funcionário de nome A, ok? Bom, pela pesquisa que a gente fez usando a função CORRESP, a gente já sabe que esse funcionário, ele ocupa a posição de número 8 nessa lista. Bom, essa lista é uma lista curtinha, na verdade não precisaria nem do Excel para saber que é o número 8, né? Mas imagina que ao invés de 26 nomes, aí você tivesse 26 mil nomes, ou 260, ou 260 nomes, ou 2.600 nomes, entendeu? Quer dizer, esse trabalho, fazer essa pesquisa na mão seria inviável, né? Ok? Bom, então a gente já pesquisou com a função CORRESP e sabemos que o A, o funcionário A, ocupa a posição de número 8 nessa lista. O que a gente vai fazer agora? Já que a gente já sabe, eu vou pegar e vou colocar aqui, ó, o número 8. Depois eu volto aqui o número da célula, tá? Para você entender bem, de uma forma bem prática. Bom, o que eu vou fazer agora? Como é que eu utilizo a função índice? Eu pego e faço o seguinte. Bom, aqui eu vou deixar essa lista já montada, essa pesquisa já montada, tá, com a função índice, e vou montar na mão, nessa linha de baixo aqui, que vai dar o mesmo resultado do que está na linha em cinza, tá? Então vamos lá, igual índice, coloca com acento, tá? Igual índice, não é sem acento não, é com acento. Igual índice. Como eu falei para você, o próprio help do Excel já dá o que ele quer, né? Tá certo? Ele está pedindo para a gente o que agora, nesse exato momento? Ele está pedindo, olha, se você olhar logo abaixo aqui do cursor piscando, ele está pedindo a matriz. Como eu já falei para você, a matriz aqui é a nossa listinha, né? O nosso intervalo de dados, né? Melhor dizendo, né, o nome mais correto aqui seria o nosso intervalo de dados. Então, quando ele fala matriz aqui, você pode entender como sendo intervalo de dados. Pessoal, peço desculpa para vocês, aí está um pouco de barulho de trânsito, mas é que aqui, infelizmente a gente nunca consegue, às vezes, gravar
um vídeo num momento que está totalmente silêncio o ambiente, né? Bom, então ele está pedindo a matriz, ou seja, nós vamos informar o nosso intervalo de dados. Observou que essa função é ao contrário do CORRESP, né? O CORRESP, primeiro ele pergunta o que a gente quer pesquisar e depois ele pede a matriz. Aqui é o inverso, primeiro ele pede a matriz. Então a nossa matriz vai ser essa daqui, ó. Eu quero o nome do funcionário, eu quero o funcionário de nome A, né? Que está na posição de número 8, certo? Então, eu vou lá e informo a matriz. Dou o ponto e vírgula e vou para a próxima informação. O que ele está me pedindo aí? Ó? Ele pede o número da coluna, ou melhor, pede a matriz, perdão, e o número da linha, mas o número da linha é aquela posição que a gente apurou com o CORRESP, né? Na verdade, assim, é o número da linha na lista. Então, nós já informamos que a matriz é essa aqui que está na coluna Q, nosso intervalo de dados, e ele pede o número da linha. Em que linha dessa matriz estão os nossos dados? A gente vai colocar, então, o número 8, certo? Que como a gente já pesquisou, a gente já sabe que o A está na posição de número 8. E vamos fechar, então, com parênteses. Bom, claro que deu o mesmo valor que já está aparecendo na linha de cima, né? Que eu estou apenas repetindo, tá certo? Se você for no cinza aqui, onde eu estou mostrando agora, né? Ou seja, no X7, você tem aí a função índice, tá certo? E eu vou fazer agora para a data de admissão, novamente aqui na mão de novo, ó. Igual, índice, abre o parênteses, ele pede o quê? A matriz. Só que para pesquisar a data de admissão, o meu intervalo de dados agora não é mais a coluna Q de queijo, né? É a R de rato, né? O meu intervalo agora vai de R7 a R32. Ok? E eu quero qual dado que eu quero? Em que linha que eu quero que ele pesquise o dado aí? Eu quero que ele pesquise na linha desta lista, na linha número 8. Ok? Bom, ele bagunçou aqui, tá 355, porque não está formatado para data. Vamos formatar para data então, né? Então, data, escolher o formato, e ele vai me dar a data. 25/4/97. Agora eu quero pesquisar o salário. Eu vou novamente fazer isso. Igual índice, abre parênteses, e vou na matriz que eu quero pesquisar, que no caso é a coluna S sapato, ok? Então, o meu intervalo de dados vai de S7 até S32. Ponto e vírgula, eu quero que ele me traga o quê? O que estiver na linha de número 8 aí, né? Então, informa a linha 8. E ele vai me trazer o salário de R$14.000. Igualzinho está ali, né? Bom, aqui, pessoal, como vocês viram, eu informei na mão, né, a posição 8, tá vendo? Na mão quer dizer assim, não fiz referência a uma célula, né? Informei na mão aqui o número 8, certo? A linha 8. Está na posição 8, ou seja, posição 8, linha 8, né? Ok? Mas eu poderia também, como eu já tinha montado aqui, buscar essa informação na célula que a gente apurou pelo CORRESP, né? Tá certo? Que é a V7. Tudo bem? Então, V7, vou colocar aqui V7, aperto F2, né? Para editar a célula e coloco aqui V7. Ele vai me buscar a informação que está aqui no V7. Por que eu quis fazer isso agora? Porque eu quero dar exemplo de uma outra pesquisa. Digamos que a gente queira pesquisar a pessoa de nome K, o funcionário de nome K. O que ele me deu aqui? Olha, ele trouxe o K de novo, né, que é para a lista ficar completa, eu montei já para a lista ficar completa. E ele está me dizendo que o K foi admitido em 21/10/2001 e ganha 11.000. Vamos pegar outro exemplo? Tá. O funcionário Y. Ele está dizendo que o Y foi admitido em 12/11/88 e ganha R$25.000 de salário, tá certo? E ele é o número 9 na lista, né? Ok? Então, deu para entender como é que funciona a função CORRESP nesse dueto aqui? O que a gente faz? Com o CORRESP, a gente vai
nesse caso aqui, pega o nome Y e vê qual é a posição que o Y ocupa nessa lista. No caso aqui ele está dizendo que ocupa a posição 9, né? Então vamos contar, ó lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exatamente, olha aqui, número 9. Então ele já informou aqui. Tendo a posição, a função índice traz dados que estejam nessa posição numa determinada lista. Então a vantagem de você trabalhar com essas duas funções juntas é que você, uma vez que você descobriu em que linha que está o nome que você está pesquisando, o dado que você está pesquisando, fosse qualquer tipo de lista, né, que você tenha, tá certo? Você consegue trazer tudo, qualquer dado que esteja na mesma linha. Olha, eu vou te falar uma coisa, a aplicabilidade, a utilização disso é gigantesca. Você não tem noção do quanto você pode explorar. Eu vou gravar outros vídeos, tá? Eu vou gravar outros vídeos fazendo uma abordagem mais avançada. Aqui é só para você entender exatamente como é que elas funcionam, tá? Depois eu vou gravar outros vídeos, vou postar no YouTube, né? Vídeos dando uma aprofundada, tá? Inclusive juntando essas duas funções com uma outra função para a gente formar uma pesquisa e uma planilha com os dados alinhados no topo da planilha, ok? Então vocês assistam meus próximos vídeos que eu estarei falando sobre isso. Bom, amigos, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, ok?